Fala galera, beleza? Nosso videozinho de revisão então, para a galera que ficou de recuperação ou para quem quiser acompanhar algumas resoluções das atividades desse bimestre. Eu vou pegar um exercício de cada formulário que vocês fizeram, tá? Do número 1 até o número 8. Então, são 8 exercícios, né? Talvez fique um pouco mais extensa esse vídeo em relação aos outros, mas eu acho que é legal para dar uma olhada em alguns exercícios específicos, já pensando na nossa recuperação, beleza? Bom, o primeiro exercício que eu vou pegar aqui do primeiro formulário é esse exercício aqui que diz o seguinte: transformações termodinâmicas realizadas sobre um gás de número de mols constante, que obedece à lei dos gases ideais, são mostradas na figura abaixo. As transformações 1, 2 e 3 são respectivamente. Vamos começar analisando os eixos. Aqui eu tenho o eixo do volume. E aqui eu tenho o eixo da temperatura. Então eu já tenho duas transformações aqui que já me entregam o que elas são. Essa transformação 3 ocorre sempre com a mesma temperatura. Então a transformação 3 tem que ser uma transformação isotérmica. Tá? É aquela transformação em que não há variação de temperatura. Olhando aqui, eu já excluo essa e essa, porque a última tem que ser isotérmica. Então aqui beleza, aqui beleza. Vamos olhar agora para a transformação 2, que é a transformação que está inclinada aqui. Essa transformação que está inclinada, esse gráfico que está inclinado, tá? Ele não é nem o volume, porque o volume está mudando, né? Aqui eu tenho vários valores de volume, e nem a temperatura que está mudando. Então, se não é uma transformação de volume constante e nem de temperatura constante, sobra, como grandeza termodinâmica que não está variando, a pressão. Então, a transformação 2 é uma transformação de pressão constante, que é uma transformação isobárica. A gente olha aqui e já encontra a resposta, tá? Que seria a alternativa A. Aqui, claro que a alternativa pode oscilar, né, de formulário para formulário. Importante, essa aqui que é uma queda, esses gráficos tem uma curva, eles podem ser isotérmicos ou adiabáticos. Tá? Nesse caso ele é adiabático porque ele não tem nenhuma característica das três, pressão, volume e temperatura constantes. Então é uma transformação em que não há troca de calor, que mexe já com a parte de energia. Ok? Então, primeira é essa aqui o gabarito. Vamos para a próxima. A próxima questão diz o seguinte, deixa eu mudar a cor aqui. Um sistema de gases hospitalares é da UCB, do Distrito Federal. Faz uso de nitrogênio líquido para entregar gás nitrogênio nos leitos. A transformação do líquido em gás é normalmente feita em radiadores na parte externa da instituição. Admitindo-se o gás como ideal, qual a razão entre o volume final do gás a 300 Kelvin? Então eu quero saber o volume final, tá? Em relação ao volume inicial, né? Ele quer saber a razão entre esses dois, a relação entre esses dois. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui só para mim. Volume final dividido pelo volume inicial. Sendo que na hora do volume final, quando ocorre o volume final, a temperatura é 300 Kelvin. Com o volume inicial é de 100 Kelvin. E aqui ele fala que ele quer volume final sobre volume inicial. Tendo em vista que isso ocorreu com uma temperatura constante, uma pressão, constante. Então vamos para as transformações gasosas. Povotó, Piviti. Se a transformação ocorre com pressão constante, eu posso descartar essa pressão. Eu quero o volume final sobre o volume inicial. Então eu vou passar essa temperatura para cá e esse volume para cá dividindo. Vai ficar a temperatura final sobre a temperatura inicial, que é igual o volume final sobre o volume inicial, que é o que eu quero. Vou puxar aqui para cima. Então o volume final sobre o volume inicial é igual temperatura final 300 sobre a temperatura inicial, que é 100. 300 dividido por 100 dá 3. Então aqui eu tenho que a razão é 3. A resposta é essa alternativa aqui no meu é a C.
tá? Eu tirei de E do formulário, então não tem A, B e C, então só as bolinhas. Eu acho que vocês não conseguem ver as bolinhas, tá? De marcação. Ok? Transformações gasosas, então, nesse exercício. O próximo exercício diz o seguinte: em um parque de diversões, deixa eu mudar de cor aqui. Um estudante curioso observa um balão de 10 aqui, tá? Cortou na hora que eu for tirar, mas deve ser 10 litros, tá bom? Tá faltando essa informação aqui nesse enunciado. Logo em seguida, descobre que foram utilizados 2 gramas do gás para inflar completamente o balão. Então a massa é 2 gramas. A que pressão interna está o balão, se a temperatura é de 27 graus Celsius, que eu sei que são 300 Kelvin. E aí é o seguinte, eu tenho a constante dos gases aqui, Joule mol Kelvin, ou Kelvin mol. Então é um sistema internacional. Eu preciso transformar os litros em metros cúbicos. Como que eu faço isso? Um metro cúbico, perdão, são 1000 litros. Então, 10 litros é igual a X metros cúbicos. Aqui a gente percebe, né, que existe uma divisão por 100 acontecendo aqui. Então aqui essa razão também vai ser 100 vezes menor. Então isso aqui é igual a 0,01 metros cúbicos. Que eu posso transformar em notação se eu quiser. Vamos ver na equação como vai ficar. Esse aqui então é o volume. Pressão vezes o volume é igual a N, que é o número de mols, constante vezes a temperatura. Pressão. Ele quer saber a pressão interna, então beleza. Então a pressão eu vou deixar aqui. O volume, vou transformar em notação, tá? Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 2. Eu volto aqui 2 casas decimais, a vírgula. Isso fica 1 vezes 10 a menos 2. Número de mols, vamos lá. A massa molar do hélio são 4 gramas por mol. Eu tenho 2 gramas, eu tenho a metade. Então eu tenho meio mol. A constante R, 8,31. E a temperatura, 300. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Pressão vezes 10 a menos 5 é igual meio vezes 300. Opa! Meio vezes 300 dá 150. E aqui eu vou voltar a vírgula para ficar 831 vezes 10 a menos 2. Só para eu poder fazer isso aqui, ó. Opa, gente, espera só um pouquinho. Aqui deixa eu arrumar, tá? Eu coloquei 10 a menos 5, mas é 10 a menos 2. Beleza? Então eu posso cortar esses 10 a menos 2. Então a pressão, quando eu faço, vou fazer com a calculadora aqui, tá? Eita, derrubei tudo aqui. 150 vezes 831. Então, calculadora, 150 vezes 831. Isso vai dar 124.650 Pascal, ou Newton por metro quadrado. E aí ele pede a resposta em ATM. Se ele pede essa resposta em ATM, eu tenho que voltar 5 casas. Mas é o seguinte, vamos falar, né, o que normalmente vocês fariam. Começa com 1, 2, 4. A única que começa com isso é essa aqui. Tá? Então, ao invés de voltar com 5 casas decimais, eu já vou colocar a alternativa, porque o único começo do número que bate com o que eu tenho é esse aqui, que é a última alternativa deste exercício. Beleza? Tô dando uma olhada aqui no tempo, está tudo certo, está gravando. Vamos para o próximo. Agora começa uma sequência de exercícios mais tranquilos. Acho que os mais complicados já foram. Tá? Lembrando que é um de cada formulário. Qual o volume molar? Volume por número de mols. Volume molar. Que um gás está submetido à pressão de 3 atm. Então a pressão é 3 atm. Tá? A temperatura de 97 graus Celsius. A temperatura que eu tenho que somar, estou somando aqui, 273 para transformar em Kelvin, que dá 370 Kelvin. Então, pressão vezes volume é igual a nRT. Eu quero volume por número de mols, ou por cada mol. Então, eu vou passar esse N dividindo, vai ficar volume dividido por N é igual a R vezes T dividido pela pressão.
O volume sobre N, que é o que eu quero, o R é 8,31, né? 8,31. Apesar que aqui é o seguinte, eu posso colocar 8,31, mas está em litros. Então eu vou usar a constante em litros, que é o R, igual a 0,082 atm litro por Kelvin mol. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Eu vou deixar desse jeito mesmo. Vou colocar o R 0,082. A temperatura é 330, dividido pela pressão em atm, que é 3. Vou fazer aquela continha marota aqui na calculadora. Vezes 0,082 dividido por 3. Isso dá um volume por mol, para cada mol, de 10,1, mais ou menos, litros. Então, a resposta é a primeira alternativa. Fiquem espertos com esse tipo de exercício. Alguma coisa em relação à outra, alguma coisa em função da outra, porque aí você já tem uma razão, já tem uma divisão no exercício que precisa ser respeitada. Tá bom? Fomos na metade da lista, agora vem a parte dos gases e da termodinâmica, pensando mais na parte energética. Essa questão da FUVEST, se eu não me engano, essa questão eu tinha resolvido, ela estava na lista, no material de vocês, que é uma questão bem simples. O desenvolvimento das teorias científicas geralmente tem forte relação com os contextos políticos, econômicos, sociais e culturais mais amplos. A evolução dos conceitos básicos da termodinâmica ocorre principalmente no contexto. Eu tenho uma aula inteira para vocês, né, uma aula curta, mas uma aula inteira, falando que o desenvolvimento da termodinâmica se dá principalmente na revolução industrial, que é quando as máquinas térmicas se desenvolvem justamente pela mudança da fonte energética, de madeira para carvão. Tá? As máquinas ainda continuam a vapor por um tempo, mas a fonte energética muda. Essas evoluções normalmente estão associadas a alguma mudança de fonte energética ou de tecnologia. Tá? Então, alguma dúvida, volta lá no vídeo. Eu não lembro qual vídeo que é, acho que é a semana 6, em que eu trabalho com vocês esses assuntos. Tá bom? Mas é bem tranquilo. Vamos lá. FPS, Pernambuco. Deixa eu pegar uma outra cor aqui diferente. Um gás ideal sob pressão. Aqui, gente, o formulário não aceita esses elevados, tá? Então, por isso que fica assim. 2,5 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Se expande a partir do volume inicial de meio litro até o volume final de 2,5 litros. Então a variação do volume é de 2 litros. Tá? Deixa eu fazer isso aqui melhorzinho. 2 litros. Qual o trabalho realizado? Então o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Mas aqui eu não posso aceitar mais um litro. Eu tenho que usar metro cúbico, que é o sistema internacional. Então o que eu faço? A conversão. 1 metro cúbico são 1000 litros. Tá? X metros cúbicos é igual a 2 litros. Então aqui, multiplica cruzado, vai ficar 1000x igual a 2. X igual a 2 dividido por 1000, que é a mesma coisa que 2 dividido por 10 a terceira, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá? No final das contas, é só dividir por 1000. Então, agora com isso aqui arrumado, o trabalho é a pressão, 2,5, 10 a quinta, vezes a variação de volume em metros cúbicos, 2 vezes 10 a menos 3. 2,5 vezes 2 dá 5, 10 a quinta com 10 a menos 3 dá 10 ao quadrado. Isso é igual a 500 joules, que é a alternativa E. Essa listagem aqui é a última alternativa. Beleza? Então, eu estou tentando não ser muito... Vocês podem voltar para ver o vídeo, né? Não muito lento aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu acho que é mais desanima do que anima vocês. Vocês podem voltar várias vezes para ver o vídeo. E lembrando, vocês podem voltar para ver os exercícios que a gente já resolveu. Tá? Eu resolvi, no caso, né? Para vocês nas últimas semanas. Penúltimo exercício da lista de revisão aqui diz o seguinte: o gráfico apresenta o comportamento de um gás ideal num processo cíclico, começa no ponto A. Com base no gráfico, podemos afirmar corretamente que
Vamos lá. Entre os pontos D e A ocorre uma transformação isocórica. Isocórica é um dos nomes da isovolumétrica. Isovolumétrica, isocórica ou isométrica. D para A. De D para A, o volume não muda. Então, até aqui, beleza. E o trabalho realizado é negativo? Não. Porque o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Se não há variação do volume, se isso aqui é zero, significa então que o trabalho é zero. Então qualquer transformação que seja desse tipo, em que não há variação do volume, essas duas, não há trabalho. De B para C, entre os pontos B e C ocorre a transformação isocórica, aqui de B para C, deixa eu mudar de cor, aqui de B para C, o volume é constante, então isocórica. O trabalho realizado pelo gás é nulo? Sim, não há trabalho realizado pelo gás. Tá? C para D, agora as outras alternativas. C para D ocorre uma transformação isobárica, C para D sim, e o trabalho é nulo? Não, de C para D existe uma diminuição do volume, então o trabalho é negativo. Entre A e B ocorre uma transformação isocórica, não é isobárica, de A para B, pressão constante, tá? E é uma expansão, não é uma compressão. E de A para D é isobárica, mas é uma compressão, tá? De A para D, perdão. Entre os pontos A e D, né? Ocorre uma transformação de expansão, perdão, estou confundindo. De D para A, no caso, né, que está invertido, não há variação do volume também, então está errada. Realmente a segunda alternativa é a correta. E vamos para da semana passada, que encerrou nesse final de semana que acabou de passar. Um sistema recebe 250 joules de calor de um reservatório. Então recebe 250 joules. Realiza 100 joules de trabalho. Se o gás realiza, o trabalho é positivo. Qual a variação de energia interna do sistema? Pela primeira lei da termodinâmica, quantidade de calor é trabalho mais variação da energia interna. Quantidade de calor é 250, trabalho é 100 e a variação da energia interna eu quero. O gás recebe 250, ele gasta 100 e sobram 150 positivos. Sobrou energia, por isso que é positivo. Se tivesse gastado mais do que tinha dado uma energia negativa, teria baixado a temperatura, que não é o caso aqui, a gente tem um aumento de temperatura. Beleza? Pessoal, espero que ajude para a revisão. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E é isso aí. Boa recuperação aos que estão aqui só dando uma olhada para ver os exercícios. Boas férias, bom recesso. E é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.